Eu sou Caio Pompeia, né? Eu estou desenvolvendo agora pesquisa de pós-doutorado na antropologia, na USP. Eu trabalho com a Manuela Carneiro da Cunha, minha colega antropóloga, né? E eu também venho desde 2019, na verdade, final de 2018, trabalhando também em diálogo forte com o GEMAP, do CPDA, da Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Eu vou falar brevemente no slide só da tese, né? Em seguida eu parto para falar também em 2 ou 3 slides desse artigo que saiu agora há pouco na Horizontes Antropológicos, aí da universidade de vocês. E em seguida eu vou para me aprofundar em um dos artigos, que é um artigo que vai sair agora nos próximos dias, semanas, na Revista Brasileira de Ciências Sociais, que trata um pouco dessas reconfigurações políticas no campo do agronegócio, e em seguida aponto para os 3 desdobramentos dessa pesquisa também, que estão caminhando já para outros artigos envolvendo a questão das clivagens ambientais nesse campo, né? As distintas organizações das indústrias de alimentos também, como elas estão se reorganizando nesse ambiente da última década, e se aproximando também desse campo a montante deles, né, pensando nas cadeias produtivas. E também, por último, um artigo que talvez até seja uma coisa um pouco maior, que é um olhar mais aprofundado sobre o funcionamento da engrenagem público-privada do IPE e da FPA. Isso vai gerar alguns materiais um pouco mais para frente também. Então, é uma análise também que envolve o Congresso. Bom, o que apresentar um pouco é uma parte, a parte predominante da minha pesquisa, que assim, sobretudo, é uma agenda de investigação das elites do campo do agronegócio. Então, é um foco não só, né, que tem relação com agentes não patronais, não corporativos, mas um foco grande em investigação das elites. Acho que um primeiro passo é explicar de onde que virão essas análises que eu estou apresentando, um pouco dar uma passada rápida no material empírico sobre o qual eu me debruço para fazer as colocações que eu vou fazer um pouco para frente, né? Bom, a agenda de trabalho de pesquisa se baseou principalmente, então, nos primeiros dias da semana, acompanhar as organizações das agendas dos agentes privados, as negociações, as buscas por consensos, o acompanhamento dos atritos também, além dos agentes privados, também como que havia um concerto com agentes técnicos e com os próprios parlamentares. E a partir da quarta-feira, quinta, eu ia para o Congresso e acompanhava a atuação deles lá. Então, eu via um pouco a decisão, as operações, os combinados de bastidores, e depois ia para um espaço mais propriamente público, o Congresso, para acompanhar como que essas decisões eram implementadas ou não, né? E também teve um outro eixo, que foi o acompanhamento do Conselho do Agro e da própria CNA, lá na sede, em Brasília também. Bom, por outro lado, esse campo ele foi preenchido por um conjunto de entrevistas, aproximadamente 60, com líderes do campo do agronegócio. Então, isso foi bastante importante, uma análise das principais cartas políticas, sobretudo aquelas que eram lançadas em momentos pré-eleitorais, né? Então, elas eram mais escassas nos anos 80 e 90, mas passaram a ser mais presentes e até às vezes conflitivas entre si nos anos 2000 e nos anos 2010. Então, o olhar para esses documentos foi tanto um olhar comparativo, quer dizer, histórico, que notasse de que maneiras as mudanças programáticas vinham acontecendo, mas também um olhar que buscasse entender as contradições dentro de cada documento, né? Teve também um material empírico importante, aqui eu já estou encerrando essa parte inicial, que foram as obras fundamentais, tanto as norte-americanas, que acabaram tendo um uso político importante no Brasil, mas também as brasileiras propriamente, né? Um material grande que eu estudei.
e aproximadamente umas 1.100 reportagens, principalmente desses 4 grandes jornais do país, mas também de outras regiões, desde as regiões sul de vocês, mas também nordeste, norte, centro-oeste e também de outros países. Né? Isso na tese está bem documentado. Bom, vamos lá então. A primeira, me desculpem esse slide com muita coisa, mas eu achei que era melhor condensar do que abrir demais, senão eu não ia conseguir dar conta num tempo curto. Mas a tese se chama Formação Política do Agronegócio e ela tem, eu acho que, 3 objetivos fundamentais. O primeiro, que está nessa linha, se vocês conseguirem enxergar nessas 3 linhas um pouco tortas, na parte de cima, na linha de cima, eu busquei historicizar um pouco esse processo desde a criação da ideia de agrobusiness nos Estados Unidos, passando por seus agenciamentos em vários campos, como o campo acadêmico, o campo empresarial, o próprio agente do Estado, como que essa noção foi sendo usada de diferentes maneiras para diferentes fins, até aterrissar no Brasil e fundamentar um projeto político-econômico dentre as várias finalidades, as várias orientações e visões sobre essa noção, né? E a partir desse momento ali, que o marco é justamente o Ney Bittencourt de Araújo, com a criação da BAG, e também os trabalhos que foram feitos aí nos 10 anos antes da criação dessa associação, foi de entender o processo de engenharia institucional que se deu com base nela. E até então, as organizações da agricultura patronal tendiam muito fortemente a não conseguirem se relacionar em âmbito político sistemático com agentes a montante ou a jusante da agropecuária, fossem eles agentes terciários ou industriais secundários, né? E a noção, um ensaio tinha acontecido ali com a Frente Ampla da Agropecuária Brasileira, mas era um ensaio muito frágil. Então, a noção veio, dentre outras finalidades, para dar um esteio, um fundamento técnico para que houvesse, dentre outras, vários objetivos, possibilidades mais bem conformadas para que esses agentes distintos, que se relacionavam economicamente, mas não politicamente com muita força, começassem a fazer. Então, a partir dali, eu investigo esse processo de criação organizacional, institucional, que passa pela BAG, depois pelo Fórum Nacional da Agricultura, começa a se complexificar na própria constituição de um campo intersetorial e não só monossetorial da agropecuária patronal, né, fosse patronal ou não também, pela chegada do COSAG-Fiesp ali em meados dos anos 2000 e depois pela própria criação do Instituto Pensar Agropecuária no começo dos anos 2010. E teve um procedimento metodológico importante para eu não ficar maluco e conseguir fazer a tese, que foi o seguinte: eu privilegiei, em cada momento histórico, mais ou menos a cada 5 anos, o principal núcleo que tinha, por uma série de, isso está bem explicado na tese, mas por 4 fatores eu identificava o núcleo fundamental daquela época. E eu investia na análise sobre ele, né? Então, a ideia foi mais fazer uma análise comparativa histórica entre os núcleos dominantes do campo do que travar a análise no momento específico e olhar as várias organizações que estavam se movimentando e disputando espaço naquele momento. Mas aconteceu uma coisa interessante, porque agora, de todo modo, a tese está virando livro, vai sair esse semestre, e ali eu tentei trazer um pouco dessa análise também mais sincrônica, né, das disputas entre as entidades em cada momento histórico. Isso já está na tese, mas ganha força no livro. Bom, a segunda linha foi, aproveitando que eu tinha elegido qual era o principal núcleo do campo do agronegócio em cada momento histórico, eu fiz uma divisão relativa, baseado na obra do Davis e do Goldberg, de quais eram os participantes. E, por exemplo, se vocês notarem essas 2 pizzas, a primeira pizza é da BAG em 1993, quando ela é fundada. A segunda pizza é do Fórum Nacional da Agricultura em 1998. Vocês notem, por exemplo, que a parte laranja cresce acentuadamente entre a primeira e a segunda. E eu busquei, então,
explicar, pela maior presença relativa de determinados agentes, como que a orientação programática, como que certos pleitos começavam a ganhar mais influência ou ao inverso, desapareciam, tendiam a ir para o final das cartas políticas. Então, a segunda parte foi isso, foi um cotejamento entre as participações relativas em cada um dos principais núcleos em diferentes épocas e também como que essa agenda principal do campo foi ganhando relevo e foi se transformando. Por exemplo, vou dar só um breve exemplo, isso envolve muitos assuntos, mas a ABAG ela nasce contrariando a orientação geral da agricultura patronal, CNA, SRD e OCB, de um apoio comedido, tímido, mas um apoio à reforma agrária. Claro, é um ambiente anterior a 1995, quando as ações do Movimento Sem Terra, principalmente fora do sul do país, começam a ganhar mais ímpeto. Era também um momento mais propício e menos politicamente perigoso e controverso para se fazer esse apoio. Mas o fato é que, em pelo menos 2 documentos centrais, eles fizeram esse apoio. Essa tendência, essa orientação é completamente revertida com o Fórum Nacional da Agricultura, onde prevalece, ao contrário do que tinha acontecido na BAG, uma participação relativa da agropecuária muito mais ampla, né? Porque a BAG se constitui em 93 sem a participação conjunta da CNA e da SRB, né? Ela chega até usar a sede da SRB no começo, mas sai de lá brevemente e se afasta politicamente da agricultura patronal. Eu quero dizer que as indústrias tinham uma maior ascendência sobre as orientações políticas, o que não acontece no FNA. Isso era só para exemplificar o que a tese procurou fazer ao longo de todo esse processo. E, por último, essa é a terceira linha ali embaixo, foi dar conta dessas relações privado-estatais no campo. Então, como é que, de que modos essas diferentes pautas foram sendo ignoradas, manipuladas, atendidas, de que forma pactos foram sendo estabelecidos, revertidos ou aprofundados em algumas questões, modificados em outras. A tese basicamente trata disso. Bom.